Estamos na era da documentação. Nascer nos dias modernos nos dá acesso a equipamentos modernos como câmeras que estão mais disponíveis do que nunca. Os políticos na atualidade sobem ao palco preparados para falar ao público, sabendo que estão sendo gravados e vistos de todos os ângulos possíveis. Todo mundo hoje tem acesso a câmeras, mas nem sempre foi assim. Naquela época, em 1800, poucas pessoas tinham acesso a câmeras. Em qualquer caso, você teria algumas configurações de câmera e é isso. Essa é toda a documentação difícil que você obteria para qualquer evento que fosse ver, quer sejam feiras mundiais, a guerra civil ou os grandes incêndios. Numa época de pouca documentação, é muito fácil mentir. Posso mentir sobre o que iniciou os incêndios em 1800 e com dinheiro e poder suficientes pode ser estabelecido como verdade. E como isso nos ajuda a entender Antiquitec? Imagine um grupo de homens muito ricos e poderosos. Eles são donos dos bancos, ferrovias, fontes de energia e currículos escolares. Eles têm um trabalho, manter sua riqueza e poder. Qualquer tipo de competição que surja, eles farão tudo a seu alcance para destruí-la. E por destruir, também quero dizer apagá-lo completamente da história e mudar os currículos escolares para nunca mais falar sobre isso em uma sala de aula. Antiquitec é um dos principais concorrentes de suas indústrias de energia. É essencialmente como obter energia gratuita. O que é energia livre? É mais uma gíria para eletricidade atmosférica ou eletricidade do ar. Energia, éter, se preferir. A razão pela qual é chamado de grátis é porque você não precisa pagar por isso. Os dispositivos Antiquitec aproveitam a energia por conta própria. Por que esconder isso de nós? Porque colocaria as atuais indústrias de energia completamente fora do mercado instantaneamente. As indústrias de energia estão entre algumas das maiores lucrativas da classe da elite do mundo. Esta revelação não é como outras que a classe da elite não quer que você saiba, como estatísticas criminais ou a ciência de raça e de gênero. Não, essa tecnologia esquecida destruirá sozinha as indústrias de energia. Então, você pode apostar que eles trabalham horas extras para garantir que as pessoas nem saibam que ela existe. Isso também significa alterar fortemente nossa história e redesenhar os dispositivos Antiquitec. Esses dispositivos antiquitecnológicos são coisas que todos nós já vimos antes, mas nós conhecemos por nomes diferentes. Veremos os desenhos das cidades do Velho Mundo e suas engraçadas coincidências. Antiquitec é um termo geral para descrever a velha tecnologia perdida relacionada à eletricidade atmosférica. Muitos desses dispositivos aproveitam ou usam essa energia. Como a eletricidade atmosférica é aproveitada? A eletricidade está correndo pelo ar ao seu redor agora. Quanto maior a elevação que você estiver, mais a eletricidade estará ao seu redor, mais 100 volts por metro. Você não sente um choque porque está no chão, agindo como um condutor. Essencialmente, existe uma corrente elétrica descendente no ar de íons positivos. Existe uma maneira de atrair essa energia quando aterrado usando uma haste longa. Esta haste tem elevações carregadas negativamente que passam por ela devido ao aterramento. A alta elevação da ponta da haste significa que a haste está próxima da alta tensão. Os íons carregados positivamente no ar atraem os elétrons carregados negativamente da haste, criando eletricidade na haste. E como isso é útil?
É essencialmente uma fonte de energia infinita, limpa. Não há necessidade de pagar por nada, exceto pelo equipamento necessário, e não há poluição envolvida. Essa fonte de energia, quando utilizada em todo o seu potencial, mudará nosso modo de vida para melhor, com custo zero para o meio ambiente. Todos os nossos equipamentos elétricos poderiam ser alimentados dessa forma, sem que o proprietário pagasse um único centavo. Essa fonte de energia era comumente usada antes do século XIX e podemos ver a permanência dessa tecnologia em todo o mundo hoje. É especialmente comum em fotografias antigas do século XIX e início do século XX. E quais são os exemplos de Antiquitec? Literalmente, edifícios inteiros. Dê uma olhada nas antigas grandes estruturas anteriores ao século XX. Eles têm um tema comum a eles e, quando você vê, não pode deixar de vê-lo. Estou falando de capitólios, catedrais, torres e muito mais. As partes comuns encontradas nesses edifícios, cidades, são hastes longas, ornamentos, materiais condutores, desenhos simétricos, janelas de magnetron. A lista continua. As cidades antigas foram projetadas como placas de circuito. As pessoas do passado construíram edifícios que eram de material condutor, colocaram ornamentos nos telhados e eram altamente condutores, construíram janelas com a forma exata de magnetrons, construíram toneladas de monumentos gigantes com a forma de ímãs, bem no meio das cidades que eles construíram e que por acaso têm a forma de placas de circuito, e devemos acreditar que eles não sabiam quase nada sobre eletricidade? Me dá um tempo. É ridículo como nossa narrativa histórica é confusa. Hora de sair de nossas zonas de conforto para questionar o pântano de meias-verdades que chamamos de narrativa histórica dominante.